Então fala você conectado comigo para mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari. Vamos falar de Vasco, mas antes eu peço para que você se inscreva no canal, deixe aí o seu like, acione o sino das notificações, é muito importante a sua inscrição, toca nesse botão vermelho aqui embaixo, vamos juntos e vamos falar de Vasco o tempo inteiro, hoje o dia inteiro, hoje dia de jogo, transmissão ao vivo aqui, então cola o dedão, compartilha com todo mundo aí o nosso canal, porque hoje é dia de transmissão, espero poder narrar 3, 4, 5 gols do nosso Vasco para você. É exagero, Eduardo? Não, nós somos Vasco e acreditamos no acesso do nosso clube. Nós vamos falar sobre as prováveis escalações, sobre o Miranda, sobre o Felipe Coutinho, os jogadores, né, foram relacionados, sobre o Grêmio, que foi punido também no Campeonato Brasileiro. Vamos começar com esse assunto do Grêmio, né? O Grêmio foi punido no Campeonato Brasileiro e perdeu 5 mandos de campo, né? Vai jogar a 100 metros ali de Porto Alegre, o Grêmio que venceu ontem, um bom resultado para o Vasco, tá? O Grêmio venceu ontem a equipe do Sport por 3-0, isso ajuda o Vasco, acaba ajudando de certa forma, porque o Sport fica a 5 pontos do Vasco, o Sport é um adversário que, né, briga para tentar chegar no G4, mas o Vasco, enfim, creio na força do Vasco, acredito na força do Vasco, e o Vasco tendo esses confrontos diretos, acho que esses dois confrontos, né, antes de começar aqui os assuntos, gente, contra o Cruzeiro hoje e contra o Londrina na quinta-feira, né, o jogo é lá na quinta-feira, lá na semana que vem, então o Jorginho vai ter um tempo maior para preparar o time para enfrentar o Londrina, vai ser um divisor de águas, porque hoje o Vasco pontua, vence, eu acredito na vitória do Vasco, sempre vou acreditar na vitória do Vasco. Mas o Vasco pontuando fora de casa hoje, mas tem que secar o Londrina. Gente, eu não estou preocupado com o Londrina, estou preocupado com o Vasco. O Vasco continue pontuando, que aí o Vasco não depende de ninguém, né, para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Vou falar sobre o Felipe Coutinho. Será que o Felipe Coutinho volta para o Vasco em 2023? Ontem, conversei com muitas pessoas e nós batemos esse papo e tal, né? Depois procuramos algumas pessoas ligadas ao jogador, né? E fui informado, olha, Eduardo, não é impossível não, porque o Coutinho hoje com 30 para 31 vai disputar a sua segunda Copa do Mundo. Após a Copa do Mundo, aliás, ele tem a vontade de voltar para o Vasco e ajudar o Vasco, assim como fizeram Felipe, Pedrinho, Juninho, pernambucano, Edmundo lá atrás, enfim, jogadores que saíram do Vasco muito cedo, não foi o caso do Felipe, mas voltou da mesma, enfim, voltou, ganhou a Copa do Brasil, e é isso. Então, o Felipe Coutinho não é sonho não, é uma realidade, assim como o Paulinho, e a 777 quer esse jogador, enfim, que venha para jogar no Vasco e ser uma referência. Nós temos uma referência? Sim, o Nenê, mas já tem 41 anos e ele mesmo sabe disso. Por mais que ele fique para a próxima temporada, ele não vai ser aquele jogador de Série A de 90 minutos. Ele é jogador de Série A, mas não para jogar 90 minutos todos os jogos, né? Muito fominha, gosto muito do Nenê, um super craque, na minha opinião, mas tem essa questão da idade, né, que vai atrapalhar o Nenê. Uma pena, que eu gosto muito do Nenê. A parte técnica do Nenê não falta. Vamos mudar agora a chavinha aqui. Isso é uma excelente notícia para o Vasco, tá? Isso é uma excelente notícia para o Vasco. O Vasco mudou da água para o vinho, né? Pensava em jogadores medianos, agora passa a enxergar jogadores prateleira 01, jogadores que chegam para jogar, né? Então a parada é bem legal, gente, para o Vasco. Vamos lá, vamos aos jogadores relacionados, tá? Vamos falar sobre jogadores relacionados para o jogo de hoje contra o Cruzeiro. Alex Teixeira, Alexander, Anderson Conceição, Andrei Santos, Danilo Boza, Edmar, Egnaldo, Fábio Gomes, Figueiredo, Gabriel Peck, Raus, Léo Matos, Luiz Henrique voltando ao time hoje, né? Voltando assim, foi relacionado hoje depois de muito tempo. Marlon Gomes, Matheus Barbosa,
Matheus Ribeiro também voltando a ser relacionado pelo técnico Jorginho. Nenê, Paulo Vitor, Quinteiro, Raniel, Sarrafiore, Thiago Rodrigues, Yuri Lara e Zé Gabriel. Esses foram jogadores, né, no plural, jogadores relacionados pelo técnico Jorginho. Tá? Os prováveis times, né? Vou falar do Cruzeiro também, que é uma equipe perigosa, joga dentro do Mineirão, mais de 55 mil ingressos vendidos, enfim, comercializados, Mineirão lotado. O Vasco precisa encarar essa pressão contra a equipe do Cruzeiro, mas eu acredito no Vasco. Eles vieram no Maracanã e assim, o Vasco ganhou por 1-0, mas eles dificultaram a vida do Vasco. O Vasco vai fazer a mesma coisa lá. O Vasco, na minha opinião, tem um quarteto fantástico, sim, com Andrei Santos, com Marlon Gomes, com Egnaldo e Nenê. Eu acho que é muito forte esse quarteto do Vasco. O Yuri ali atrás dando proteção. Tem os carregadores de piano ali, a galera que corre atrás. Enfim, o time do Vasco hoje, armado pelo Jorginho, além da motivação, gente, tem a qualidade, né? Então, o Vasco deve ir a campo com Thiago Rodrigues, Léo Matos, Danilo Boza, Anderson Conceição e Paulo Vitor, Yuri Lara, Andrei Santos, Nenê, Marlon Gomes, Egnaldo e Raniel, técnico Jorginho. Então, esse deve ser o time do Vasco para o jogo contra o Cruzeiro, logo mais às 21 horas, mais uma vez, com transmissão aqui. Já a equipe do Cruzeiro que enfrenta o Vasco hoje deve, enfim, o Pazolano, né? Técnico Paulo Pazolano da equipe do Cruzeiro foi absolvido lá pelo STJD e vai a campo, tá liberado e tal. Seria um desfalque muito grande ali na beira do campo, mas tá liberado, vai para o jogo hoje contra o Vasco. É técnico, mas sabemos da força dos treinadores à beira do gramado e a importância também dos treinadores. Tá certo? O Cruzeiro deve ir de Rafael Cabral, Zé Ivaldo, Oliveira e Eduardo Brock, Giovani, Felipe Machado, Neto Moura e Matheus Bidu. Já Bruno Rodrigues e Edu. Né? Edu é aquele vascaíno que jogou no Bruxa na temporada passada e esse ano está na equipe do Cruzeiro e se destacando mais uma vez. Acho que o Vasco deu um mole danado, poderia ter trazido o Edu naquela época. Ó. Enfim, o Edu estaria hoje se destacando aí com a camisa do nosso gigante da colina. Eu finalizo aqui, gente, com o assunto envolvendo o Miranda. Né? Uma excelente notícia para mim também, outra excelente notícia. O Vasco esse ano passou por maus bocados. A cereja do bolo para o vascaíno vai ser o retorno para a Série A. Mas tivemos um ano de muitas conquistas. Se você parar para analisar, apesar de toda, enfim, essa toda turbulência, né, muito grande dentro da nossa instituição, a coisa andou, né, a coisa funcionou. Claro, sem o acesso não vale nada. Mas eu creio em Deus, nós vamos conseguir esse acesso e vamos voltar, prateleira 01, porque é o Vasco, vamos voltar vencendo títulos. Ano que vem eu quero transmitir jogos de Série A junto com vocês. O Vasco é um time forte, vencendo, gravando vídeos diários, falando de Vasco na Série A. Tá certo? O Miranda, né, zagueiro da base do Vasco, tecnicamente, para mim, muito bom jogador. Cobri o Miranda desde a base também. Eu tive esse privilégio, né? Comecei na base, a gente forma no jornalismo e, para onde eu vou? Não, vai para a base. Trabalha na base, eu acho muito maneiro e eu amo cobrir a base. Né? Base do Vasco, de outros clubes também. Sou muito grato porque conheci muitos jogadores e hoje poder ver que, caraca, eu cobri esse moleque lá atrás, hoje está no time de cima, assim como o Paulinho, né? O Paulinho, o Felipe Coutinho, entre outros jogadores. Então, eu sou muito grato. Então, o Miranda é um zagueiro que surgiu muito bem do Vasco, tem muito a oferecer para o Vasco ainda, como o futebol, né? A parte do futebol do Miranda, excelente jogador. Acho que está pronto para o jogo, está pronto para jogar, falou que se preparou, deu uma entrevista na Vasco TV, muito bacana o Miranda, parabéns, bom retorno, sabe? E assim, gente, é acreditar nos meninos da base. Miranda é base, né? O Vasco precisa de mais desses meninos, esses meninos que resolveram os problemas, lacunas, né? Eles não resolveram só um probleminha, eles resolveram lacunas. Pô, o Andrei Santos hoje é titular em qualquer time do Brasil, Marlon Gomes titular em qualquer time do Brasil, o Egnaldo começa, né? Figueiredo, tá aí o Gabriel Peck, não atravessa um bom momento, mas são grandes jogadores, né? Então,
É isso, esse é o Vasco. Então daqui a pouco eu aguardo vocês para mais uma transmissão. Hoje tem vídeo o dia inteiro, informações o dia inteiro, então não deixe de se inscrever no canal. Cola o dedão no canal aí, passa para todo mundo, compartilha, porque hoje é dia de Vasco e hoje espero junto com vocês. Sem vocês nós não somos nada. Junto com vocês, colocar, né, o nosso Vasco na Série A, transmitindo, apoiando, respeitando e amando o nosso gigante da colina. Um beijo no coração de todos, vamos com tudo. Saudações vascaínas.